Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Carteira Cash, o podcast do Carteira Azul, onde cada semana eu trago um convidado para falar sobre finanças pessoais, empreendedorismo e carreira. E hoje, a minha convidada super especial, que já é parceira conhecida aqui do Carteira, é a Renata Freitas. Ela é educadora financeira e ela mora e trabalha com a educação financeira em Dublin, na Irlanda, e ela vai contar um pouquinho sobre essa experiência desses anos morando na Irlanda e como ela lida com as finanças morando em um país completamente diferente do Brasil. Então, bora lá, Renata, se apresenta aí para o pessoal te conhecer melhor. Carolzinha, muito obrigada de verdade pelo convite. Eu estou muito feliz de estar participando aí de mais um projeto junto com você. Depois de a gente já ter feito aquelas 2 lives incríveis, você veio como minha convidada. Antes de qualquer coisa, muito obrigada de verdade por ter me convidado e para a gente estar aqui, tá vendo? A internet juntando o mundo, né, Carol? Obrigada mesmo. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renata Freitas, né? Eu já moro em Dublin já tem 4 anos. Vão fazer 4 anos, na verdade, agora em 2020. Cheguei aqui em 2016 como turista. Depois eu renovei o meu visto como intercambista depois de 3 meses. E eu, de fato, virei intercambista oficialmente, né? Comprei meu primeiro curso. Aqui na Irlanda, para quem não sabe, o governo ele deixa você ficar 8 meses aqui, né, como estudante, depois você tem que fazer uma outra renovação. Então, eu fiz as minhas renovações que poderiam ser feitas, renovei depois com a faculdade, foi quando nesse meio termo aí eu comecei a estudar investimento. No final de 2018, eu comecei a investir, né, montei a minha reserva de emergência, e aí depois eu comecei mesmo a investir na Bolsa de Valores, então hoje eu sou investidora ativa da Bolsa de Valores, né? Meu capital está todo alocado em renda variável. E depois disso, no início do ano passado, no início de 2019, muitas pessoas começaram a me perguntar, me questionar, pedindo ajuda. E aí eu abri minha primeira turma no WhatsApp com 12 alunas. Os resultados começaram a ser incríveis. Na época eu ensinava tanto investimento quanto educação financeira. Eu tinha um projeto que era voltado mais para mulheres. E aí, depois disso, eu abri minha segunda turma, que já vieram com mais de 20 alunas, onde eu consegui pegar uma parte grande da Europa, onde eu consegui atender gente do Espanha, Portugal, Londres, Tailândia. E aí que eu vi que realmente eu conseguia ajudar a galera. Comecei a receber muitas mensagens, sabe? Acho que você também deve receber, né, Carol? Muito obrigada por ter ajudado a minha vida, muito obrigada por ter mudado a minha vida, muito obrigada por eu ter conseguido chegar onde eu consegui. Daí eu falei, gente, isso dá certo. E aí eu montei minha primeira empresa, que foi de zero investidor. Na época, a minha intenção era ensinar a galera que saía do zero até virar realmente investidor. E aí fiquei com essa empresa, fiz vários workshops, comecei a ajudar a galera, o negócio começou a crescer muito. E aí, nesse ano, em janeiro, eu decidi focar em apenas um público, que seria o público que estivesse aqui no exterior, em qualquer parte do mundo, né? Mas que estivesse fazendo intercâmbio. E eu comecei a trabalhar com finanças, né? Hoje eu tenho meu Instagram e Finanças no Intercâmbio, onde eu sou educadora financeira e eu estou realmente focada mais nessa parte de educação financeira. Para mim, hoje é uma parte onde tem um déficit muito grande, as pessoas elas realmente precisam muito de ajuda. Eu vi que não só aí no Brasil a galera tinha uns hábitos ruins, mas também aqui na Europa, porque a galera chega aqui sem nada, né? A gente ainda tem um negócio muito forte aqui, que é a emoção, porque a gente está fora da nossa zona de conforto, fora de tudo. Então, a galera acaba gastando mais, acaba, né, usando o imediatismo como fuga. Então, eu disse assim, bom, agora a gente vai mudar e vamos seguir aí uma outra linha, vamos trazer uma leva diferente de intercambista, trazer, né, aqui para o exterior. E aí foi dando certo, agora eu estou aqui
fazendo vários trabalhos, participando de várias palestras, hoje já com o meu canal no YouTube também. E assim foi indo. Agora cheguei até você e a gente está aqui gravando esse podcast incrível para esse projeto incrível que é o seu. Então, Renata, uma curiosidade que eu tenho foi até uma questão também que eu perguntei pro Léo Maranhão, quando eu entrevistei ele, por que você escolheu especificamente a Irlanda e a cidade de Dublin para morar? Na verdade, Carol, eu não escolhi, eu fui escolhida. A gente sempre brinca que aqui em Dublin a gente é escolhida para estar aqui, sabe? Uhum. Eu tentei o meu visto para os Estados Unidos, a ideia era ficar no Canadá. Eu saí de Dublin meio que para. Eu saí de Dublin, não, desculpa, eu saí do Brasil, assim, meio que para fugir dos meus problemas, porque eu já não aguentava mais o Brasil, eu já não aguentava mais, eu estava com muito problema pessoal no Brasil. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma viagem. Então, a ideia realmente era o Canadá, a ideia realmente era os Estados Unidos. Quando eu cheguei para conseguir o visto, eles negaram. Então, quando eles negaram, eu falei, pô, eu preciso resolver minha vida, eu preciso sair do Brasil. Eu tinha uma necessidade muito grande de sair do Brasil. E Uhum. aí, foi quando eu não sei por que eu caí num grupo de WhatsApp, intercambistas indo para Dublin em 2016. E aí, daquele grupo ali, o negócio foi fluindo, paguei, e aí acabou que eu vim. Por isso que eu falei, na verdade, a ideia era ficar só realmente 3 meses. Eu não ia ficar mais do que isso. Mas acabou que quando eu cheguei aqui, a vontade de ficar aqui foi maior do que voltar para o Brasil. E eu acabei renovando como intercambista. Então, na Uhum. verdade, não foi uma escolha de, eu quero ir para Dublin. Na verdade, eu nem sabia que Dublin existia. Eu sabia que a Irlanda existia, né? Mas foi realmente, eu falo que eu fui escolhida e que eu tinha uma missão de vida aqui. Espero estar fazendo jus a essa missão, né, Carol? E a questão do visto, né, o processo de ir ficar legalmente aí é tranquilo? Eles tratam bem os brasileiros ou eles dificultam como os americanos? Como que é essa questão? Carol, acho que é um dos países mais fáceis de você conseguir visto de estudante, óbvio, não é o visto de trabalho, mas o de estudante. Eu acho que se eu não me engano, na minha opinião, acho que é o país mais acessível que tem para você conseguir trabalhar e estudar. Por isso que o número de brasileiros aqui está crescendo tanto. E assim, chega aqui uma leva de brasileiros por dia enorme. É uma Uhum. cidade totalmente estudantil, uma cidade onde realmente os intercambistas vêm que a galera, na verdade, de fora vem para estudar por causa da acessibilidade. Porque o que acontece? O governo ele diz que você pode trabalhar 20 horas por semana, né? Então, essas 20 horas que ele te dá para você trabalhar é o que o brasileiro, é o que o estudante realmente precisa para sobreviver. Porque na maioria dos países você não pode trabalhar, né? Eles só dão realmente o seu visto de estudante. Então, é proibido você trabalhar. Aqui não. Aqui é muito fácil. Você veio, fechou lá o seu visto como intercambista, né? Fechou a sua escola, veio direitinho, com o número, com o tempo certo, né? Aprovou os 3.000 euros na imigração. Pronto, acabou. Você já está aqui dentro, pode trabalhar 20 horas, você estuda part-time e trabalha part-time. Então, é o país onde ele te acolhe de verdade, para que você consiga chegar aqui, consiga aprender o inglês, consiga trabalhar para se manter, porque a gente sabe que hoje a realidade é muito complicado você ter apenas vir para um país onde você só consegue estudar e não pode trabalhar, né? O planejamento tem que ser maior, o dinheiro que você vai vir tem que ser maior, tudo tem que ser maior. Então, aqui eu acredito que eles acolham muito e é muito tranquilo a questão do visto de estudante. Já de trabalho, que é um pouquinho mais complicado, então, se você quiser ficar aqui sem precisar estudar legalmente, você precisa do stamp, né? O stamp de trabalho, que é onde a empresa fornece para você. Então, é outra história. Aí você tem que ser critical skills, que é quando tem alguma função aqui na Irlanda, onde eles precisam, por exemplo, a área de TI, eles precisam muito, e aí eles vão lá e te dão um visto para você trabalhar e, e sem precisar de estar estudando essas horas aí part-time. Mas com toda certeza é um país muito acolhedor. Uhum. Então, no caso, quem quiser ir para a Irlanda, né, legalmente, é melhor ir como estudante, né? E se caso for de trabalho, então já tem que sair do Brasil já com o emprego certo, né, para não ter problema.
Olha, Carol, eu já tive mentorados que vieram com trabalho, né? Eu conheci, tenho muitos amigos aqui que vieram com trabalho brasileiro, que aplicaram do Brasil, e Uhum, tive muitos clientes que arrumaram um emprego aqui e conseguiram depois que chegaram. Então, foi uma galera que não tinha inglês, né? Então, chegaram aqui, foram estudar inglês para depois conseguir aplicar para o Stamp. Mas, assim, olha, as duas opções, primeira coisa, tá? É o que eu falo para todo mundo. Não perde o foco do intercâmbio para juntar dinheiro, para viajar e esquece do foco principal, que é o inglês. Porque sem inglês não tem como. Sem inglês você não consegue trabalhar em um lugar nenhum. Então, eu vejo que muita gente se perde no meio do caminho do intercâmbio, né? Porque gasta mais do que pode, tem que voltar para o Brasil, ou então se endivida, e aí perde o foco, porque nós que trabalhamos com isso, acho que você até provavelmente vai concordar comigo, a gente sabe que uma pessoa, quando está endividada, a cabeça dela não funciona da mesma maneira do que uma pessoa que não está com dívidas. Então, uhum. acaba se perdendo ali no meio do caminho e desfocando do que o objetivo maior do intercâmbio, que é o inglês. Inglês, espanhol, italiano, independente da língua que você quer aprender. Mas eu sempre falo que se o foco é aprender inglês para conseguir algo melhor, foque em aprender inglês. Então, tanto sair daí, Carol, quanto já chegar, ou quanto aplicar daqui e conseguir trabalhar a partir daqui da Irlanda mesmo. Uhum. Não, essa questão do inglês é fato, assim, inglês se tornou uma língua, né, universal, mesmo que você vá para a China ou para a Alemanha, às vezes países que a língua não é nativa, todo mundo lá sabe inglês, então virou uma coisa básica, não tem como você ir para o exterior sem saber pelo menos o inglês, né? Às vezes nem a Carol, língua local você precisa, né? Com inglês você consegue se virar em qualquer lugar, né? exatamente, Carol, exatamente. Eu acho que assim, olha, já agora já até partindo, até juntando os dois assuntos do inglês junto com o planejamento financeiro, eu Uhum. acho que vale muito de você saber para que você está vindo e saber que você estar fora do país, é lógico que você vai se desenvolver pessoalmente, mas é você saber para que você veio para fora do país. Chegou uma época aqui, Carol, que lógico, né, eu tive vários erros no início do intercâmbio, por isso eu montei por isso que eu comecei a trabalhar com educação financeira, para a galera não cometer os mesmos erros, né, que eu cometi no início, e eu sempre falo que se você perde o foco ali no meio do caminho, você vai culpar todo mundo porque você não aprendeu inglês. Você vai culpar porque você só tem amigo brasileiro, você vai culpar porque você tem uma escola que só tem brasileiro, mas que, na verdade, a culpa é só da sua falta de foco. Então, tá indo fazer um intercâmbio, tá tendo essa oportunidade que hoje, né, tá mais acessível um intercâmbio para as pessoas, né? Na minha época, há uns 5 anos atrás, só rico fazia intercâmbio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer pessoa que se planeja, consegue vender um carro ou coloca prioridades na sua vida, vai fazer intercâmbio. Então, eu Uhum. acho que assim, a galera assim, se perde justamente nessa parte do inglês por conta disso, por não saber o que quer. Então, o inglês foi exatamente o que você falou. O inglês hoje em dia é a roupa do corpo. Não tem como você ficar sem isso. Então, se você está tendo uma oportunidade de aprender fora, ou até aí no Brasil mesmo, quem puder pagar um curso, ou quem puder aprender online, hoje tem vários cursos aí livres, tenha foco e saiba realmente onde você quer chegar e vá aprender inglês, gente, porque hoje a base, a estrutura é toda em inglês. Se você vai pegar os livros aí para você aprender sobre investimento, hoje já tem muitos em português, mas a fonte dele é em inglês. Então é importante saber falar pelo menos o inglês. Depois parte aí para o espanhol, italiano, aí você decide. Mas é muito importante sim, Carol. Para mim hoje é literalmente a roupa do corpo. Você falou dessa questão de como é que né, o intercâmbio ficou mais acessível, e aí na hora me veio dois exemplos aqui do Brasil, né, que primeiro, mais famoso, foi o Ciências Sem Fronteiras, e o segundo foi o patrocínio, bolsas que o Banco Santander estava oferecendo em algumas universidades federais aqui do Brasil também para as pessoas estudarem.
mas boa parte das vagas era para a Espanha, né? Porque o Santander também é um banco espanhol, né? E aí também eu ouvia muita crítica em relação ao Ciências Sem Fronteiras, porque eu tinha colegas que iam viajar para países que tinham brasileiros teoricamente deveriam estar estudando, né, numa universidade por conta, né, custodiado pelo Ciências Sem Fronteiras, que é do governo federal, e elas viam, não lembro onde foi o exemplo, se foi na Croácia ou se foi na Tailândia, que eu lembro que uma colega de trabalho me contou que eu tinha um brasileiro lá tirando onda, tipo, tô passeando por conta do governo, sabe? Ao invés de ele estar lá na universidade estudando, ele estava passeando pelo país, né? Aí você falou dessa questão do foco e eu lembrei logo dessa história, né? Isso foi muito motivo de crítica aqui no Brasil, que as pessoas acreditavam que as pessoas que iam fazer intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras era para poder ir viajar por conta do governo, né? Então teve muita crítica, muito estereótipo, né, em cima disso. E aí quando você falou dessa questão do propósito, eu lembrei disso na hora, né? Na hora, né? Eu acho que assim, olha, infelizmente, tá, Carol? Infelizmente, a cultura brasileira ela ainda precisa assim ser mudada de uma maneira muito grande. O que que acontece quando eu digo ser mudada? Ser mudada é não falar que você precisa mudar, é mudar a pessoa, porque as pessoas elas costumam criticar muito quem está de fora, mas que ela mesma está fazendo coisas que poderiam ser alteradas para coisas melhores e para realmente crescer o país, para crescer, evoluir. Uhum. E, infelizmente, aqui fora, o que você mais escuta são brasileiros criticando brasileiros, tá? E a minha opinião sobre isso, a opinião particular sobre isso é a seguinte. O Brasil, ele é um país incrível. O brasileiro, ele é um povo, assim, Carol, impressionante. Quem mora fora e conhece pessoas de outras nacionalidades, sabe do que eu tô falando, sabe? Uhum. E o que que acontece? Quando o brasileiro se junta, ele se junta realmente para ajudar. Embora tenha lá um 0,01% que está atrapalhando, mas se você for colocar no geral aqui fora, as pessoas elas se ajudam muito. E na minha cabeça não faz sentido eu sair de perto de um brasileiro ou falar que eu não vou aprender inglês por causa de um brasileiro ou culpar brasileiros por uma falha minha. E a mesma coisa acontece nesses tipos de programa. A gente critica o governo, né? Não Uhum. sei quem é ruim, o presidente tal, fulano de tal é ruim, a gente não está fazendo certo. Mas as pessoas em si, quando têm oportunidade de crescer, quando têm oportunidade de evoluir, vão lá e falham na missão. Aí eu pergunto, a culpa realmente é do governo? A culpa realmente é do seu patrão que não te dá talvez um salário melhor? Ou é você que talvez não estejam, às vezes não esteja querendo realmente evoluir de vida? Esse é o ponto. Esse é o ponto de que eu falo que oportunidades passam. Se você não pegar, outro vai pegar para você. E essas pessoas que vão para o exterior, por exemplo, né, esse exemplo que você deu de Ciências Sem Fronteiras, e não aproveita essa oportunidade, alguém que foi no mesmo programa que essa pessoa, pegou essa oportunidade, aproveitou e vai estar num outro patamar de vida lá no futuro, onde essa pessoa que não conseguiu aproveitar vai estar na mesmice. Aí você me pergunta, pô, mas e aí? E se, né, se as pessoas podem falar, mas eu estou feliz de estar aqui onde eu estou. Então tá tudo bem se você está feliz. Mas não adianta você ficar reclamando da sua infelicidade, do seu fracasso, sendo que você continua fazendo as coisas que não são para ser feitas. Então, acontece muito aqui, Carol, muito, assim, muito. Esses anos que eu tô aqui, eu já vi várias pessoas se perdendo no meio do intercâmbio, não aproveitando a oportunidade, ou ficar culpando outras coisas e falhando, e entre né, o intercâmbio falhar e culpar coisas externas pelos fracassos internos. Então, é o que eu falo, até puxando pela parte financeira, se você sabe que você tem que ficar no país e que o governo te dá 8 meses para juntar tantos mil euros, não adianta culpar o governo ou não querer demorar para renovar porque você gastou seu dinheiro. Então, acaba sendo exatamente essa parte das oportunidades. E se você está tendo a oportunidade de estar aqui, de trabalhar 20 horas e de juntar o valor X para que daqui a 8 meses você renove, se você não fizer isso,
culpa não é de ninguém. A culpa é sua de não ter dado prioridade, acho que é essa a palavra, prioridade, para juntar o dinheiro e daqui a 8 meses você renovar. Eu acho que é isso daí que está faltando na galera. É o foco de saber aonde quer chegar, onde está hoje. Eu sempre falo que é o ponto A e para onde quer ir, que é o ponto B. Onde você está hoje, por exemplo, agora que nós estamos em 2020, né? Em janeiro de 2020, e onde você quer estar em dezembro de 2020. O que você tem que traçar para você estar ali, entendeu? É um passo a passo, Carol, que a gente, né, que hoje é professor de educadora financeira, a gente sabe que se a pessoa seguir, a pessoa vai chegar onde quer chegar. É só não perder o foco. Lógico, a vida, né? A vida, eu sempre falo que a vida ela não é linear, ela é uma montanha-russa, mas que nessas curvas da montanha-russa saibamos aproveitar e crescer com as dificuldades. Porque se você souber crescer com a dificuldade, você vai conseguir chegar em algum lugar, né? Então é isso que eu falo para todo mundo. É questão literalmente de aproveitar as oportunidades que vêm até você, né? Que o universo te dá. Assim, é uma questão que eu acho que deveria ser ensinada, acho que desde a escola, é a questão da autorresponsabilidade, né? Agora, com os coaches e tudo mais, tá começando a se falar isso no Brasil, mas aí tem pessoa que a cabeça é fraca, que acha que, terminei a faculdade, já estou trabalhando, eu não preciso aprender mais nada, enfim. Tem gente que estaciona e acha que está tudo bem, né? Foi o que você falou. Mas aí quando acontece um problema, ela não quer assumir a culpa, ela acha sempre que a culpa é do outro, né? É por isso que a autorresponsabilidade deveria ser uma coisa, sabe, ensinada desde sempre, desde pequenininho, no jardim de infância que seja, né? Porque isso, faz uma diferença absurda aí quando a gente cresce e começa a assumir essas responsabilidades de adulto e aí tem que tomar, sabe, decisões mais delicadas, como de trabalho, como de morar no exterior, né? E o que mais que eu ia falar? O que você citou também que eu me lembrei do mindset de crescimento, né? Porque eu acabei de ler o livro Mindset, né? Trata dessa questão da mentalidade. E também a outra coisa que eu acho que deveria ser ensinado para a gente essa mentalidade de crescimento, essa sabe, de incentivar as pessoas a estar sempre se desenvolvendo, a não desanimar no primeiro obstáculo, Isso. né, e entender que se não está dando certo agora é porque tem que rever alguma coisa no processo, ali na jornada, para que lá na frente, né, dê certo e a pessoa se concretize o objetivo dela, né? Acho que se isso fosse ensinado, né, a gente teria bem menos problemas e estresses aí na vida. Exato, Carol, exato. Acho que a gente tem que. Nós nascemos num país onde não ensinam nada pra gente quando nós somos crianças. E aí, quando a gente cresce, acontece isso. A gente precisa aprender com a vida. Agora, eu acho que hoje, do jeito que o mundo tá, tão avançado, eu acho que realmente só não aprende quem não quer. E tá tudo bem não querer, tá? O problema não é não querer. O problema é reclamar de acontecimentos externos, sendo que quer mudar internamente. É isso que é o problema. Aí não tem coerência. Se você está feliz, né? Tô feliz lá com a minha vida aqui, humildezinha, tá? Ganhando meu saláriozinho, então tá tudo bem. Agora, o que não pode é estar infeliz e reclamar das coisas externas. Aí eu acho que não tem coerência. Porque se você está infeliz, você tem que mudar. É o que eu falo. A gente não está motivado, eu pelo menos, né, particularmente, eu não estou motivada, eu não acordo todos os dias querendo acordar, levantar 5 horas da minha cama e correr. Imagina só, né? Você pega um frio aqui de -7 graus, você vai realmente querer? Lógico que não. Nós temos as nossas fraquezas, mas a disciplina, ela está justamente em relação a isso. E da onde vem a disciplina? Seu mindset. Da onde vem seu mindset? Seus pensamentos. E da onde vem seus pensamentos? As suas vontades. Então, eu acho que é um ciclo essa parte de mindset. Eu amo falar sobre isso, porque cada cliente que senta hoje na minha frente, eu atendo em torno de 5 a 7 clientes por dia. Então, cada cliente que hoje senta na minha frente, eu olho para ela e eu tento entender qual é o motivo dela estar agindo da forma que ela está agindo. E sempre, Carol, sempre, dificilmente eu não caio na mesma questão. A pessoa não sabe para onde quer ir.
pessoa não tem aquela força de passar pelos obstáculos da vida segurando aquilo ali, aquela vontade para chegar onde vai chegar. Porque, por exemplo, as minhas mentorias, elas são todas divididas, né? Então, a gente passa por vários meses juntas. Poxa, aqui, aí no Brasil, um mês já é uma vida. Imagina aqui em Dublin, fora da nossa zona de conforto, onde a gente não tem ninguém. Então, você pensa só quantas coisas a gente não passa aqui. Então, é isso que eu falo para todo mundo. Se a gente não tiver uma força maior, todas as forças menores embaixo, né? Todos os acontecimentos embaixo, vai fazer a gente balancear ali, vai fazer a gente dar uma caída. Por isso que é importante você ter um planejamento e saber onde você quer chegar. Porque qualquer coisa que acontecer no meio do caminho, é o que eu falo, né? São os pilares da vida. A gente monta a nossa base. Se a gente não tiver base, os nossos pilares, eles vão balançar. No que eles balançam, eles vão o quê? Cair. Entendeu? Então, é o que eu falo para todo mundo. Tenha em mente um foco, seja disciplinado, saiba onde você quer chegar, tenha um mindset de crescimento, um mindset forte, um mindset onde você está disposto a mudar das coisas, onde você está disposto a crescer. Porque se você não tiver, não é fácil. Por exemplo, hoje eu moro com pessoas, né? Nós aqui somos 4 pessoas atualmente. Então, a gente está falando de 4 pessoas completamente diferentes. Se eu tivesse uma mentalidade fraca, eu voltaria para o Brasil no primeiro mês de intercâmbio, porque eu vou morar com gente diferente, sendo que eu tenho minha casa no Brasil, tenho a minha família no Brasil. Então, essa é a diferença de quem tem um mindset fraco e quem tem um mindset forte. Por quê? Porque você sabe onde você quer chegar, você sabe qual é o valor. E até já até puxando nessa parte aí para a questão de dinheiro, exatamente isso. Se eu sei que no final da semana eu tenho que estar com 200 euros, qualquer coisa que acontece durante a semana que vai me tirar da minha meta, do meu foco, eu não vou fazer. Não vou. Por quê? Porque eu sei que no final daquela semana eu tenho que ter 200 euros. Então, não tem celular que vai quebrar, não tem nada que vai acontecer. Se eu estou ali fazendo aquilo e eu quero fazer aquilo, realmente não tem como. É o que eu falo. Saiba aonde você quer chegar, para que todas as coisas que acontecerem durante a sua vida, durante a sua meta, você não vai se deixar abalar e vai conseguir chegar e bater aí o seu objetivo. Uhum. Já trazendo para o lado financeiro aí, que é inclusive a sua especialidade, que dica você poderia dar para uma pessoa que está querendo fazer intercâmbio, se preparar financeiramente para, né, não ficar aí nem voltar para o Brasil depois com dívidas, porque eu já soube de histórias, tem até uma coach financeira aí famosa, que é a Evelyn Bonfim, que ela conta que foi fazer um intercâmbio em Londres e voltou para o Brasil com uma dívida de 27 mil reais, que ela ficou 2 ou 3 anos pagando essa dívida. Então, que dicas você poderia dar para que as pessoas não passem por isso também, não passem esse sufoco financeiro e aproveitem e né, curta e aproveite o país que ela quer ir sem ter problemas, né, sem se preocupar com as finanças, né? Entendi. Olha, Carol, porque assim, para você que está aí no Brasil, talvez você ache que isso seja uma coisa, não seja uma coisa tão normal. Mas para mim que estou aqui diariamente, eu vejo que voltar com dívidas para o Brasil ou ter dívidas aqui hoje virou uma coisa realmente normal. E é esse ciclo que a gente está tentando quebrar, nós educadores financeiros, e hoje que estou mais perto aqui, que estou hoje no exterior, é, é, é eu já peguei clientes com 7 empréstimos. E eu falo, gente, a gente está falando de 7 empréstimos. Por quê? Na cabeça da pessoa, os juros aqui é muito baixo. Então, tá tudo bem eu pegar empréstimo para pagar faculdade, para pagar curso, para pagar o que for, né? Whatever. E a primeira dica, acho que não a mais importante, né? Porque se deixar eu dou 1000 dicas aqui para vocês, mas eu acho que uma dica muito importante é você chegar aqui com a cabeça no lugar, sabendo do seu objetivo e o que você quer fazer com aquele dinheiro. Vou dar um exemplo, tá? Para ficar até um pouco mais claro. Aqui hoje você é obrigada a vir com 3 mil euros, tá? Porque você tem que declarar 3 mil euros na imigração.
Então, uma pessoa que tem a cabeça no lugar e consegue e sabe o que vai fazer durante esses 8 meses de intercâmbio, a pessoa não vai gastar esses 3 mil quando chega. E hoje, 99% das minhas clientes acabaram com esses 3 mil nos 3 primeiros meses de intercâmbio. A gente está falando de 1.000 euros. Lógico que no início você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar depósito. Só que, para mim, isso não são desculpas. Para mim, isso é só uma explicação que alguém se dá para ficar mais tranquilo, sabe? Porque se você sabe que o seu custo maior vai ser no início, se planeja para vir com um pouco mais de dinheiro. Então, a dica que eu dou é o seguinte: tá indo fazer um intercâmbio, se planeja antes, porque não tem como. Não é uma coisa que quando você está no Brasil, por exemplo, Carol, você está no Brasil, você sabe que você está vivendo uma vida no Brasil, certo? Então, beleza, eu estou vivendo uma vida no Brasil, você acaba. Acho que é um pouco mais difícil colocar, talvez, assim, a prazos, né? Principalmente para a galera que tem dificuldade para tirar as metas do papel. Quem vem aqui para fora sabe que o tempo mínimo de ficar aqui são 8 meses. Então, se você sabe que você tem que ficar aqui 8 meses, é lindo. Se planeja durante esses 8 meses para você fazer tudo que você quer fazer. Então, se você veio com 3 mil euros, quanto que você tem que dar de aluguel e de depósito? Então, você deu? Quanto que desse dinheiro sobrou? Você sabe que você pode trabalhar 20 horas, então, beleza, não trabalhou 20 horas, você vai ter 20 horas por semana, 200 euros por semana. Então, você vai ter o quê? 800 euros por semana. Então, nesse tempo, o que você quer fazer durante esses 8 meses? Eu não sei se para você, Carol, acho que provavelmente sim, que trabalha com a mesma coisa que eu. Na minha mente é tudo muito claro isso. Quando em dezembro, eu já fiz o planejamento para ir até dezembro de 2020. Então, eu falo isso para a galera. Faça o planejamento. Chegou em fevereiro de 2020, o intercâmbio vai acabar, sei lá, em outubro de 2020. O que você quer fazer durante esse período? Para quê? Para que nada saia do que foi ali planejado. É o que eu sempre falo. Os imprevistos, eles podem ser previstos. Se você sabe que você vai chegar aqui e não vai poder ter um hospital bom, se planeja para trazer uns 200 euros a mais. Então, eu acho que se você seguir isso, exatamente o que você colocou ali no papel, que você se propôs a fazer, e se a sua prioridade for realmente você aprender inglês ou viajar, independente da sua prioridade, não tem como voltar com dívidas para o Brasil. Pelo contrário, você vai conseguir voltar com o dinheiro que você investiu, vai conseguir levar mais dinheiro caso você precise. Por exemplo, no meu caso, eu errei muito no início do intercâmbio, né? Trago hoje esses erros meus em vídeos no meu Instagram, justamente para eu conscientizar a galera que está vindo para não fazer a mesma coisa que eu fiz. Só que a partir de 2018, quando eu me coloquei numa posição onde eu queria chegar em algum lugar e eu queria mudar de vida, as coisas elas simplesmente mudaram. E às vezes você vai conseguir fazer em um mês o que você não fez em 2, 3 anos de intercâmbio. Então, é justamente isso, é você ter uma cabeça forte para chegar aqui e não se perder no meio do caminho. Porque, gente, é muito fácil se perder. Você está longe de todo mundo, você está com uma liberdade sua ali dentro que você nunca teve aí no Brasil. Então, você vai se perder financeiramente, você vai se perder emocionalmente. Então, é importante você saber isso, você ter uma mentalidade muito forte para saber onde você está e onde você quer chegar. Uhum. Você falou da questão da saúde, até ia te perguntar isso. Você acha melhor a pessoa contratar um seguro aqui no Brasil ou aí tem algum plano de saúde ou a saúde pública funciona? Como é que é essa questão? Então, Carol, aqui para você entrar aqui no país, você já tem que ter um seguro, tá? Uhum. É obrigatório. Então, quando você vai montar as papeladas para você vir estudar fora, você precisa ter a carta da escola, que é uma escola paga, a sua passagem, né? O seguro governamental e os 3 mil euros. Então, independente, já é obrigatório você ter esse seguro. Só que o que acontece, Carol? E é assim, eu brinco isso, né? Que aqui você respira dentro do hospital, você já tem que pagar. Então, independente do seu seguro, vai ter casos que você vai ter que pagar. Às vezes você vai ter que ir para um GP. Eu, por exemplo, tá? Eu tenho 4 anos de Irlanda, eu nunca fui no médico. Graças a Deus, eu nunca fiquei doente aqui. Eu tive uma infecção onde eu fui no GP e eu paguei por aquilo. Por quê? Porque às vezes você vai para o hospital e você fica horas lá esperando.
o sistema de saúde aqui, a gente reclama tanto do Brasil, mas não é tão bom assim quando a galera acha, sabe? Tive casos quando eu trabalhei como minder, que a mãe da dona, né, da minha antiga pessoa, ela teve que ficar quase 6 meses esperando na fila para fazer um transplante. Então, e até hoje não conseguiu, para te falar a verdade. Então, o sistema é tão ruim quanto, né? A gente às vezes reclama do Brasil, mas aí se às vezes a gente vai no SUS, a gente consegue um desconto, pelo menos na minha cidade, há 4 anos atrás, né? Tinha uma facilidade, assim, bem grande. Aqui, não. Então, é importante, sim, vir com o seguro. Na verdade, é obrigatório. Então, você vai vir, só que, assim, o seguro, Carol, é um segurozinho básico, sabe? Ele é um seguro que vai te dar acesso a algumas coisas, alguma emergência, alguma coisa assim. Então, se você quer alguma coisa mais elaborada, né, quer ter proteção maior, aí você tem que pagar por isso à parte. Aí eu aconselho você chegar aqui, não precisa vir do Brasil com isso, porque você já vai estar protegido pelo seguro governamental de primeira. Então, se acontecer alguma coisa, você já tem ali um resguardo. Mas, se você quiser alguma coisa mais elaborada e mais protegida, deixe para você fazer isso quando você chegar aqui. E aí você procura aqui, você vai conhecer vários brasileiros na acomodação que você ficar. Vai ter N brasileiros, então você vai conversar com a galera da escola, que hoje eles já estruturaram, a maioria das escolas já tem marketing em português, então quando você chegar aqui, não tem o inglês, não tem problema. Você vai ser recebido pelo marketing em português. Então, deixa para você conversar com a galera aqui, para você ver melhor o custo-benefício daquele seguro que você quer contratar. Então, em relação a isso, não se preocupa não, que é obrigatório. Então, você já sai do Brasil com o mínimo do seguro governamental. Uhum. E, para ser assim, mais específica, quanto você acha que seria interessante a pessoa levar como reserva financeira para o exterior? Fora esses valores que são obrigatórios de levar mesmo, quanto você acha que seria uma boa reserva para a pessoa ficar alguns meses tranquila financeiramente? Ok, vamos lá. Essa pergunta ela é específica, mas ao mesmo tempo ela abrange muita coisa, né? Porque tudo vai depender muito do seu objetivo de intercâmbio. Então, por exemplo, uma pessoa que vem aqui e quer ficar só 8 meses, os 3.000 daria para ela, né? Porque ela trabalharia ali part-time, e aí só pegaria esse dinheirinho ali só para repor as finanças. Mas vamos colocar de um modo geral, onde uma pessoa quer chegar aqui com uma reserva para não passar perto, para ficar aí tranquilo uns meses, uns 2, 3 meses, para que consiga depois o emprego. Eu acho, na minha opinião, que 4.000 euros hoje seria o ideal para você. 4.000, lógico, né? 3 do governo, mais 1.000 seu extra, né? Então, na verdade, eu acho que hoje uma pessoa que vem com 1.000 euros a mais seria o suficiente, o mínimo, na verdade, para não passar perto. Por quê? Ela não gastaria esses 3.000, né? Ela dividiria esses 3.000 em 8 meses, caso aconteça alguma coisa ela não queira trabalhar. E esses 1.000 euros de reserva ficaria para quê? Para o primeiro aluguel, para o depósito, porque depósito, Carol, para quem está me escutando aí, né, não sabe, não está aqui, né, não tem esse acesso, eu vou explicar. Toda vez que você entra numa casa aqui, que você vai alugar uma casa, você tem que pagar aluguel e depósito. Então, você dá um calção para o landlord, entendeu? Então, por exemplo, se o meu aluguel hoje é 400 e você vai dar o primeiro aluguel, você vai ter que dar 800. Por quê? É o aluguel daquele mês que você entrou, mais o calção. Quando você vai embora dessa casa, você recebe esse dinheiro de volta. Então, na verdade, é só aquele período que você está na casa. Por quê? Porque você vai ter um tempo de colocar uma pessoa no seu lugar quando você sair. Então, essa pessoa que entra no seu lugar, ela vai pagar esse calção para você, esse dinheiro volta para você. Então, eu acho que 1.000 euros a mais, fora o que o governo te pede, eu acho que é super, acho que vai bem acessível para todo mundo, né? E vai conseguir segurar por um tempo. Por quê? Você vai conseguir chegar, pagar depósito, calção, alimentação. Se quiser comprar, você vai precisar, né? Comprar um duvet, vai precisar comprar capa de colchão, vai precisar comprar essas coisinhas básicas para você sobreviver aqui. Por exemplo, quem vem do Brasil, o Brasil é um país muito quente, vai chegar aqui num país muito frio, então você vai precisar de um casaco. Então vai num brechó, né, para economizar, compra um casaco até você segurar. Então, na minha opinião, 3.000 euros plus 1.000 euros é o ideal para você chegar aqui e ficar aí com uma reserva tranquila,
se caso acontecer alguma coisa, você vai ter aquele dinheiro ali. E fora que assim, Carol, é dinheiro, né? Então, por mais que você tenha mais essa reserva de emergência, esses 1.000 euros a mais, e consegue segurar, você no final do seu intercâmbio, esse dinheiro volta para você, ele é seu. Então, é sempre bom vir com mais dinheiro. Ah, mas eu não tenho como, Renata, juntar. Tá tudo bem, então vem com o que você tem, desde que você tenha consciência de que você vai viver aqui 8 meses. Então, você pode contar de conseguir emprego ou não conseguir emprego. Então, é importante você ter isso em mente para você não sair por aqui gastando dinheiro igual um louco, viajando igual um louco e ficar sem dinheiro no final do intercâmbio. Uhum. E digamos que a pessoa já, né, chegou toda organizada e tudo mais, trabalha, a renda também sobra, né, ela paga as despesas dela do mês, a renda sobra, e aí surge o interesse dela de investir. Como é que ela faz? Ela abre uma conta numa corretora do país ou manda o dinheiro para o Brasil e investe no Brasil? O que você acredita que seja melhor? Então, Carol, eu falo que, na verdade, assim, olha, o melhor é muito particular. Eu Uhum, sempre recebo essa pergunta, Rê, eu invisto aí ou eu invisto aqui? Eu acho que tudo depende da onde você quer, onde você vai viver depois do seu intercâmbio, né? Onde você vai, sem falar sobre partes tributárias agora, tá, gente? Porque é o que eu falo para todo mundo, que essa parte tributária, o certo é realmente conversar com o contador. Porque hoje, quem está aqui fora, a Irlanda, ela não tem acordo com o Brasil, né? Então você paga taxa aí bitributada, né? Então você tem que pagar taxa aqui e taxa aí. Então, sem entrar no critério de tributação, hoje, né, que isso aí a gente deixa aí para outra oportunidade, mas assim, falar no que for melhor, eu acredito que é muito pessoal, na verdade, assim, do que você quer. Porque tem gente que realmente quer viver aqui na Irlanda para sempre. Já tem estampa de trabalho, já tem sua casa, seu marido. Então, é óbvio que não faz sentido a pessoa investir lá no Brasil, né? A não ser que invista de maneira onde quer receber um dinheiro, talvez para os pais, ou tem um planejamento futuro. Mas quem está com ideia de voltar para o Brasil, com certeza, eu sempre falo que hoje o Brasil, ele por ser um país subdesenvolvido, ele está crescendo, o dinheiro, eu acredito que está no Brasil, por mais que a gente esteja passando por dificuldades, aí a gente vê, qualquer país tem as suas dificuldades, então eu acho que se a pessoa tem interesse realmente em voltar, com certeza os investimentos aí são mais hoje, para mim, né, no dia dessa gravação, para mim, eu acho que é interessante, sim, investir no Brasil. Tenho oportunidades, a minha carteira hoje, eu tenho a investimentos no Brasil e agora eu também estou indo para os Estados Unidos. Até vi que você até falou isso na live, né, que você está indo para a Bolsa Americana também. Eu acho super interessante para quem quer investir em renda variável, investir lá também. A gente precisa entender que aqui na Europa, a renda fixa deles, que hoje é referente à nossa renda fixa no Brasil, a gente reclama tanto dos nossos juros aí da taxa Selic, aqui também eles não têm uma renda fixa boa. A rentabilidade deles aqui é muito baixa em renda fixa. Então, para quem quer rentabilidade, a pessoa vai precisar tomar mais risco, né? Que é o que hoje acontece no cenário brasileiro. Se você quer tomar risco, você vai ter que ir para uma bolsa de valores, sim. Então, hoje a gente tem bolsa de valores aqui, mas aí vai para renda variável, onde você precisa entender sobre ações, onde você, né, quer dar um passo maior. Mas a rentabilidade também é excelente entre renda fixa e renda variável, com certeza. Para quem quer ficar aqui no país, a renda variável, ela hoje eu aconselharia a galera, sim, ir para a renda variável. Mas é óbvio que foi o que você falou, né? A pessoa já está estruturada, já sobrou dinheiro, tem a sua reserva de emergência, mas quero dar um passo maior. Então, vamos lá. Hoje, por exemplo, Carol, aqui eu estou aprendendo sobre eu estou investindo, na verdade, numa plataforma que chama P2P, que é onde você empresta dinheiro, né, onde você investe em empresas aqui e você tem o retorno ali, né? Eu ainda estou aprendendo, é uma coisa que eu ainda não comecei a ensinar, ainda não fiz curso sobre isso, porque primeiro a gente aprende para, pelo menos eu, né, sou assim, eu aprendo primeiro para mim para depois passar para o outro. Mas é uma plataforma risco, uma plataforma de risco bem alto, então é o que eu falo.
A galera que está aqui, o legal é estudar, e quem planeja ficar aqui na Europa, com certeza, o ideal seria investir aqui em euro ou ir para os Estados Unidos e investir na Bolsa de Valores lá. E o Brasil, né, para quem está querendo voltar, com certeza não tem dúvidas. Eu vejo que o Brasil ainda vai crescer muito. Hoje, eu que estou na Bolsa, diante do investimento que eu fiz em 2018 e hoje, em 2020, o retorno foi excelente. Então, eu falo que o Brasil ainda vai crescer muito, mesmo a gente passando por dificuldades igual a gente está passando hoje. Que com certeza essa parte aí você sabe muito mais do que eu, que está aí mais de perto. E a gente já falou que conseguiu rentabilidades muito melhores, né? Mas em relação à renda fixa aqui, realmente é muito baixo, não tem rentabilidade, mas quem quer ficar aqui, quer ir para renda e quer rentabilidade, com certeza renda variável. Sim, com certeza. Então, Rê, para a gente terminar, queria que você deixasse alguma mensagem para o pessoal, principalmente para a galera que está pensando em fazer intercâmbio, né? Algum conselho aí final que você poderia deixar das pessoas? Vou te falar, viu, que o conselho é o que não falta, gente. Então, eu falo que as coisas elas começam a dar certo quando a gente resolve agir, quando a gente age em meio à imperfeição. Então, nós que estamos hoje, sabemos a realidade da cultura brasileira, como que o povo brasileiro é, a gente sabe que tem pessoas que como é que eu posso dizer, né? A diferença que é o Brasil hoje em questão de dinheiro, uns com tanto e outros com tão pouco, não desiste no meio do caminho, não desiste achando que não é possível para você, porque talvez você é assalariado ou porque não te sobra dinheiro. Se hoje eu tenho que deixar uma mensagem para quem está aí ou quem já está aqui, as coisas acontecem meio em imperfeição. Então, não desiste no meio do caminho, não deixa de juntar dinheiro porque o consumismo está falando mais alto ou porque você quer gastar mais do que você pode, está com um objetivo, quer fazer alguma coisa, quer vir aqui para fora, arruma um jeito, porque quem quer faz. Então, hoje eu acho que eu quero deixar isso onde quer chegar e não desistir no meio do caminho, que é o que acontece com a maioria das minhas mentoradas, é onde elas falam, Rê, não consigo fazer isso porque chega no meio do caminho, acontece alguma coisa, eu paro. Não para. E se estiver cansado, para um pouquinho só para descansar e volta de novo de onde você está. Ninguém que é perfeito, as coisas não acontecem, não existe perfeição no mundo, existe o melhor do que você pode dar para o que você quer. Então, junta dinheiro, se organiza, investe, melhora, dê o melhor de você, o melhor que você pode fazer entre você e você, né? Não, sem ficar nessa comparação de uns tem mais, outro tem menos. Então, se eu posso deixar aí uma mensagem, é essa. Saia da sua zona de conforto, saia dessa caixa, né, que o mundo nos coloca e começa a pensar além dessa caixa, que com certeza você vai conseguir chegar aí aonde você quer chegar e não só falar uma língua, mas falar quantas línguas você quiser, não investir só em uma coisa, mas investir em várias coisas que você quiser. Então, essa daí é a mensagem para quem quer chegar aí, vir para cá. E também para todo mundo que está assistindo esse podcast, nada é impossível. Tudo é possível e você pode fazer tudo que você quiser. Ai, adorei. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por esse nosso bate-papo, essa nossa conversa de hoje. É sempre muito bom quando a gente conversa, quando a gente tá junta, seja aqui ou nas lives, ou até conversando no privado do WhatsApp. Não, e Carol, a gente começa e não para, né? Porque se deixar, a gente monta um podcast inteiro, só eu e você. É bravo. Mas, não, é verdade. Mas muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz e amei mesmo o nosso bate-papo. Ai, Carol, muito obrigada de verdade. Galera que está escutando o podcast, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Carol, de verdade mesmo, acho que você tem
Você é incrível, eu vejo você, né, nos seus stories aí, eu vejo o quanto você se dedica hoje aí na sua profissão. Eu desejo tudo que há de melhor para você quando eu chegar no Rio. Eu vou te encontrar. Quero ver. Ó, tá gravada, hein? Você toma Tá cuidado com o que gravando, hein? promete. Obrigada por essa oportunidade, galera, todo mundo aí, da da Carol, muito obrigada. Tá meio distante. Fala de novo. Peraí, agora eu tô perto. Tá bom. Agora eu... Bom, todo mundo que está escutando aí o podcast, Carol, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Você é incrível, as lives que você faz, tudo que você se dedica tanto ao seu trabalho. Te desejo tudo que há de melhor e muito obrigada por esse convite. Espero ter conseguido te ajudar. E na hora que eu chegar aí no Brasil, com certeza, nosso encontro já está gravado. Estou indo para o Rio. Compromisso, hein? Compromisso, agora está gravado, não tem como voltar mais. É. Então, deixa rapidinho também as suas redes sociais para o pessoal te seguir, quem não te conhece, né? Então, galera, quem não me conhece, eu tô no Instagram como Finanças no Intercâmbio. Eu tô no YouTube também como Finanças no Intercâmbio. Eu fui a primeira brasileira a trazer educação financeira aqui na Europa. Na verdade, para Dublin, eu não sei se na Europa ainda, mas Dublin eu fui a primeira. Então, eu tô aí com o YouTube, com a Instagram e só, né, Carol? Chega de rede social, né, Carol? A gente tem o Telegram também, tem o Telegram também, tem o Telegram. E também tem como é Ai, isso. Vocês são as minhas redes sociais. então tá bom, Rê. Muito obrigada. Gente, muito obrigada para quem escutou. E continue escutando, sigam aqui o podcast, o perfil do podcast aqui, não importa na plataforma que você esteja ouvindo, sigam para vocês serem avisados quando tiverem novos episódios. Eu espero que tenha toda semana, porque tem muito papo maneiro ainda para rolar por aqui. É isso aí, gente. Segue, porque esse podcast vai ficar babado, né, Carol? É isso aí. Beijo, gente, e até a próxima. Tchau, Obrigada, galera. Rê. Obrigada, Carol. Tchau.